João I é o primeiro rei da Idade Moderna. Era um homem muito afável, um homem que gostava muito de conviver, ria-se com muita facilidade. Era um homem que convivia facilmente com pessoas de todos os estratos sociais. Dom João I tem várias metamorfoses na sua vida. Era sobretudo um pragmático, mas uma pessoa de enorme bom senso. Olhando para a efígie que está no seu túmulo, nós encontramos a imagem idealizada que ele próprio gostaria e que ele próprio organizou, compôs no sentido de ser recordado como era seu desejo. Ora, esta imagem mostra-nos um homem no vigor da idade, com os seus 30 e poucos anos, pegando no seu cetro, com um vestuário de general vitorioso, na saída do campo da batalha, e é de facto essa imagem de um rei vitorioso, de um rei quase messiânico, eternamente jovem, que aqui se projeta. É possível fazer uma figura daquele homem que eu acho que é um dos reis mais interessantes, pelo menos da nossa história antiga. E a nossa história antiga, em geral, é onde estão os melhores reis. Aquilo depois... Dom João I, mestre de Avis, nasce em Lisboa na tarde do dia 11 de abril de 1357, filho ilegítimo do rei Dom Pedro I Justiceiro e de Teresa Lourenço, uma dama natural da Galiza. Nasce como filho ilegítimo de Dom Pedro, destinado a uma carreira religiosa, porque ingressa com 7 anos na Ordem de Avis, e é mestre de Avis. Destinar-se-ia, portanto, a ser um mestre de uma ordem militar, filho de rei e, portanto, vivendo na corte, mas não mais do que isso. Era com 7 anos que se começava a dar uma educação mais específica. Foi confiado a Nuno Freire de Andrade. E, por essa altura, vagou o mestrado de Avis e foi esse mesmo senhor que sugeriu ao rei que ele desse o mestrado de Avis ao filho. Dom João I não nasce para ser rei, ele é um filho ilegítimo de Dom Pedro. Dom Pedro tem filhos legítimos, tem os filhos de Inês de Castro, profundamente amados pelo povo, e depois da morte de Inês nasce ainda um outro filho, que é Dom João, de uma tal Teresa Lourenço, de que muito se discute quem seria. Na crónica do Fernão Lopes, perto do lugar da crónica em que ele conta isso, conta também que o Dom Pedro disse que tinha tido um sonho, e que tinha sonhado com aquele filho João, e havia um grande incêndio e Portugal estava a arder e ele é que tinha vindo apagar o incêndio. Tinha ficado muito perplexo, muito intrigado com esse sonho, a pensar o que queria dizer, mas tinham-lhe dito, ele tinha contado este sonho a outras pessoas e tinham-lhe dito que se calhar o mais provável era que o sonho quisesse dizer que o Dom João viria a ter uma ação muito importante numa altura qualquer em que Portugal estivesse em perigo. Vivemos uma época em que o homem se faz muito cedo, não é? Pelos seus 15, 16 anos de idade já tem um destino traçado e já tem uma missão confiada para a sua vida. Ele tinha 7 anos quando foi feito cavaleiro e mestre de Avis. Depois há um longo interregno do resto da infância, primeira adolescência, do qual não se sabe praticamente nada, e depois voltamos a encontrá-lo na crónica de Dom Fernando. Já rapaz, enfim, já homem jovem, mas já homem. Na corte não tinha uma posição muito importante,
A posição dos filhos bastardos do rei variava. Alguns tinham, enfim, chegavam a ter uma posição mais importante, outros não, mas como havia os filhos que Dom Pedro tinha tido de Dona Inês, este Dom João ficou um bocado na sombra. Atingida a maioridade, o mestre frequenta a corte do seu meio-irmão Fernando, rei em 1367, participando nas cortes e assistindo a todas as manobras políticas de governação do reino. Dom João I assume todas as condições e obrigações que o mestre de uma ordem religiosa militar de regra e de tradição cisterciense tem nas suas linhas e tendências espirituais, na sua disciplina, nos seus, enfim, na sua erudição, que é de uma forma geral conservadora, mas também extremamente ideologizada. Dom João, mestre de Avis, procura claramente, nesta fase ainda, salvaguardar os interesses da Ordem de Avis, que eram naturalmente interesses coincidentes com este novo contexto em que Portugal era forçado a uma aliança com um bloco franco-castelhano, ao mesmo tempo que Dom Fernando procurava, numa duplicidade diplomática que é digna de registro, estabelecer contactos privilegiados com a Inglaterra, tendo como seu embaixador um refugiado político em Portugal que fugira exatamente aos transtâmaras e que se fixar em Portugal e que aqui vai representar, se quiserem, um partido anglófilo, que é o Conde João Fernandes Andeiro. Dom Leonor Teles tinha uma relação que já vem antes da própria morte do rei Dom Fernando, com João Fernandes Andeiro, Conde de Orém. E é uma relação considerada pecaminosa, efetivamente. O próprio mestre Avis tinha lançado suspeitas em relação a essa aproximação que havia entre o Andeiro e a própria Leonor Teles. Foi um dos motivos, penso eu, da malcrença de Dom Leonor Teles em relação ao mestre Avis. E tudo isso contribuiu para uma certa degradação nas relações existentes entre ambos. O mestre apercebe-se da mentira da intriga provocada pela rainha Dona Leonor, que faz tudo em nome da sua reputação e honra, manchada pelos boatos da sua ligação com o Conde Andeiro. Este episódio jamais será esquecido e será saudado pelo mestre em 1383 com o assassinato do Conde, embora com razões políticas de monta a explicá-lo. Em maio de 1383, a infanta Dona Beatriz casa com o rei viúvo João de Castela na Catedral de Badajoz, na sequência da terceira e última guerra fernandina com Castela. A última guerra entre Portugal e Castela terminou com um contrato de casamento, conhecido como a Escritura Salvaterra de Magos, que estabelecia o casamento entre Dona Beatriz, única filha de Dom Fernando e Dona Leonor Teles, com Dom João I de Castela. O mestre de Avis, participante ativo da corte, acompanhará a infanta à Espanha como espectador, assistindo às movimentações do paço e à crise dinástica por que o país está prestes a passar. Este contrato de casamento, aparentemente, parecia pôr em causa a prazo a independência de Portugal, mas Dom Fernando fizera incluir uma cláusula adicional que estabelecia que seria rei de Portugal o filho havido de Dona Beatriz e de Dom João de Castela, e que esse filho seria jurado herdeiro e seria aclamado rei atingida a idade dos 14 anos. Durante esse período, a regência deveria ficar entregue à rainha Dona Leonor Teles. Dom Fernando morre em Lisboa em outubro de 1383. A sua filha Dona Beatriz ainda não havia dado à luz qualquer herdeiro, e o seu marido, João de Castela, aclama-a como rainha de Portugal. Tem início a crise dinástica de 1383 a 1385. O rei de Castela, João I, sentia-se no pleno direito de ser herdeiro da coroa portuguesa. Aliás, de acordo com o tratado assinado ainda em vida de Dom Fernando, refiro-me ao Tratado Salvaterra de Magos. Dona Beatriz era por direito e por legitimidade herdeira do trono de Portugal. E era casada, naturalmente, com João I de Castela. Somente que muitos portugueses contestavam essa situação,
partindo do princípio que a independência portuguesa estaria em perigo, e estava efetivamente. Há também um grande sentimento da parte da população. Normalmente em história a população conta pouco, mas na verdade, há momentos da história, e sobretudo nos momentos de crise, o povo afirma-se. Na capital movimenta-se a nobreza e um grupo de conspiradores, Álvaro Paes, João das Regras e Nuno Álvares Pereira, incitam o mestre a matar o conde Andeiro. Houve várias tentativas para o matar e finalmente o Dom João foi quem o matou. E isso evidentemente foi um salto enorme para se passar para o povo começar a encarar a possibilidade de que se calhar tinham ali o chefe que eles precisavam. A rainha refugia-se no paço de Alcáçova por ser mais seguro, para logo seguida partir para Alenquer, porque em Lisboa o povo, acometido de fúria, matara o bispo castelhano Dom Martinho e o prior de Guimarães. Por outro lado, encorajam o mestre de Avis a tomar o poder e nomeiam-no regedor e defensor do reino no convento de São Domingos, no Rossio. Alertados pelo crescente poderio do mestre de Avis e avisados pela rainha Dona Leonor, Dona Beatriz e Dom João de Castela chegam a Santarém em janeiro de 1384. O rei de Castela, mobilizando as suas tropas, cerca Lisboa por alguns meses. Tomada Lisboa, tomado estava o reino. E era essa a intenção de Dom João de Castela. Um cerco muitíssimo prolongado, que dura de finais de maio até inícios de setembro, muito difícil e em que verdadeiramente quem vence é a peste. A peste começa a dizimar o exército espanhol e a rainha Dona Beatriz adoece gravemente, obrigando Dom João de Castela a fugir, libertando a cidade do cerco. Mas o mestre esteve lá o tempo todo e isso foi muito, contribuiu muito para aumentar aquele sentimento de confiança, de gratidão, de dedicação. Dom João I, por ter estado a sofrer justamente com o povo de Lisboa todas aquelas vicissitudes, começa na pena de Fernão Lopes. Eu penso que seria também na voz dos pregadores e na voz dos mentores desse mesmo povo, dizia, começa a surgir carismaticamente como o Messias de Lisboa. Dom João I é escolhido e é, quase diria, coagido a aceitar o poder. Há um episódio famoso narrado por Fernão Lopes em que o rei, ou o futuro rei, é cercado pelo povo no Mosteiro de São Domingos, em Lisboa, e, enfim, a sua ideia seria embarcar para Inglaterra, mas de facto o povo consegue persuadi-lo a ficar, e aí mudou a história e mudou o destino deste homem, que vai caminhar para as Cortes de Coimbra de 1385, onde ele é definitivamente aclamado como rei de Portugal e do Algarve. O reino estava numa situação em que o trono está vago, e estando vago o trono, quem é que decide? Os povos. Naturalmente, os povos representados em cortes e, sobretudo, o facto de os concelhos, em especial os concelhos de Lisboa e do Porto, terem apoiado a causa do mestre de Avis. E vão conduzir depois, no ato da Igreja de São Domingos, a aclamação do mestre de Avis como regedor e defensor do reino. É nessa reunião que o grupo mais restrito, onde pontifica também Nuno Álvares Pereira, toma a decisão de mandar reunir cortes, as quais vão ocorrer a partir de março de 1385. E nestas cortes, a estratégia desenvolvida pelo Dr. João das Regras, que é importante realçar, era o
chanceler designado para o cargo pelo regedor mestre de Avis, vai desenvolver uma estratégia de argumentação que, em síntese, assenta em 2 pontos fundamentais. Dona Beatriz e os filhos de Pedro e Inês de Castro são, por razões diversas, são ilegítimos e, portanto, a sua sucessão ao trono num plano de legitimidade formal deixava de ser verificada. Neste contexto, haveria a considerar uma situação de vacatura do trono e, neste quadro, o melhor candidato a ocupar um trono que se encontrava vago era o regedor e defensor mestre de Avis. Quando o mestre de Avis chegou às cortes, a maior parte das pessoas, de quem lá estava, sabia que ia lá para fazê-lo rei. Nessas cortes vão estar em jogo diversos partidos, sobretudo o mais forte é o que pretendia impor os filhos de Inês, concretamente Dom João, filho de Dom Pedro e de Inês de Castro, e João das Regras vai argumentar juridicamente, enfim, numa linha muito geral, dizendo que nenhum herdeiro era legítimo e, portanto, deveria ser escolhido aquele que tivesse dado melhores provas de dedicação ao reino e às suas gentes. Aclamado rei em 6 de abril de 1385, Dom João I ainda não havia conseguido afastar por completo o perigo castelhano que entrara de novo em Portugal. Face à nova ameaça, decide recrutar o povo de Lisboa, enquanto Dom Nuno Álvares Pereira procura mobilizar as gentes no Alentejo. O rei inglês Ricardo II envia um contingente de 800 homens para ajudar os portugueses na dura batalha que se avizinha. O rei, com o seu condestável, Nuno Álvares Pereira, atraem de alguma forma à região próxima, enfim, entre Coimbra e Lisboa, nesta proximidade onde virá a decorrer a Batalha de Aljubarrota, atraem justamente as tropas castelhanas que invadem o país e que são de alguma forma, que são conduzidas de alguma forma para este território onde o grande estratega militar, que era Dom Nuno Álvares Pereira, entendia que se encontrariam as condições do ponto de vista da estratégia militar para dar uma batalha definitiva ao rei castelhano e, portanto, derrotá-lo. As tropas castelhanas estão aquarteladas na zona de Leiria e nesse dia 14 de agosto, uma segunda-feira, significativamente a religiosidade do tempo levava a que os reis não combatessem no dia santo, que era o domingo, pelas 18 horas inicia-se o combate extremamente sanguinário, que devido à inteligência militar de Dom Nuno Álvares Pereira corre muito favoravelmente aos interesses portugueses. Aconteceu que o exército castelhano era muito grande, muito numeroso e havia uma grande frente que avançou de homens a cavalo, mas o próprio número acabou por ser contra eles, tanto quanto se pode perceber, porque deu-lhes pouca mobilidade. Os portugueses, instruídos pelo Nuno Álvares, aparentemente muito bem, portanto com um sentido estratégico do combate muito rigoroso, muito exato, e atacando de frente e pelos lados, acabaram por encurralá-los. Eu bem sei que há uma forte influência inglesa no sistema de combate. Basta ver, e quando se fala nas famosas covas de lobo, em que a cavalaria castelhana não podia combater perante esses alçapões que estavam disfarçados com ramagem
E é por isso que a cavalaria afundou-se em Aljubarrota. E isso tornou muito mais operacional a ação do exército português. A Batalha de Aljubarrota resolve-se em meia hora. Os castelhanos julgavam que vinham para tomar uma terra que era deles. Não contavam com a surpresa que iriam ter e com aquela eficientíssima defesa levada a cabo pelas tropas de Dom João I de Portugal. E é um grande combate cujo desenlace se processa em cerca de entre meia hora e uma hora. Tudo se decide nesse espaço de tempo, enfim, com uma grande crueldade, com uma grande violência, e tudo isso de facto se passa nestes terrenos em que mais tarde o rei manda erguer aqui o mosteiro para comemorar esse feito tremendo que foi a vitória de Portugal sobre uma grande potência militar, em que, enfim, a desproporção entre corpos e forças militares de facto era muito desfavorável a Portugal, mas mesmo assim Portugal venceu. E o rei promete a Nossa Senhora a construção de um mosteiro em caso de bom êxito da empresa, o que de facto ocorre. Portanto, foi uma vitória estrondosa, realmente, para Portugal. Eu acho, aí, nesse ponto, provavelmente, nem de um lado nem do outro pensaram que seria aquele ponto. Os castelhanos estavam certos de ganhar. Estavam muito seguros por causa do exército, enfim, ser tão grande, tão bem armado. Os portugueses tinham aquela força anímica que o Nuno Álvares transmitia, mas tinham também uma consciência da inferioridade numérica e de armas e tudo, não é? Portanto, foi um desfecho que eu não posso propriamente dizer que fosse uma surpresa, mas o grau da vitória, a desproporção entre mortos de um lado e do outro, essa provavelmente não era esperada. O rei teve sempre a noção que isso era um favor divino, que era um milagre maravilhoso que ele devia à intercessão da Virgem Maria e, portanto, em memória e para honrar esse voto, essa fé, ele de facto faz-lhe construir com este projeto monumental, de facto, como nunca se tinha feito em Portugal até então, isso é significativo, este majestoso Mosteiro da Batalha, que é um dos mais belos de toda a Europa, como sabe, e é também um dos mais imponentes de toda a Península Ibérica. Em louvor da Virgem, Dom João manda erguer de imediato o Mosteiro da Batalha ou de Santa Maria da Vitória, um símbolo de afirmação da nova dinastia que constituirá o seu panteão e o de toda a sua família. Aljubarrota não representa a vitória da força, dado que a correlação de forças era desfavorável para os que seguiam o partido do mestre Avis, mas é, a meu ver, acima de tudo, uma vitória da inteligência portuguesa. Ele é um homem feliz porque tudo lhe correu bem. É verdade, mas também foi porque ele se soube rodear das melhores pessoas. Em 9 de maio de 1386, o rei Dom João I assina uma firme aliança com o Duque de Lancaster, ou Lancastre, selando um pacto de amizade que vigorará por séculos entre Portugal e a Inglaterra. Esse tratado, que ficará conhecido como o Tratado de Windsor, abrangia 3 objetivos: militares, políticos e comerciais. Os 2 países comprometiam-se a ajudar-se mutuamente contra qualquer inimigo, exceto contra o Papa e seus sucessores, contra o Imperador Alemão e contra João de Gand. Previa a facilidade de trocas comerciais entre os 2 países e obrigava a que os monarcas sucessores respeitassem e mantivessem o mesmo tratado, sem o alterar de forma alguma. Com as estreitas relações entre Portugal e a Inglaterra, a futura mulher do rei Dom João I só poderia ser inglesa. As festas do casamento decorrem com pompa, com as ruas preparadas e cheias de flores. Nas praças têm lugar justas e torneios, e o povo manifesta grande alegria quando vê os noivos desfilarem pelas ruas da cidade.
o bispo Dom Rodrigo presida a missa nupcial e à bênção dos noivos, que após casados montados em cavalos brancos agradecem ao povo do Porto o acolhimento e a alegria demonstrada que se irá prolongar por mais de 15 dias. Dom João I e Dona Filipa terão sido no modelo, mas também na prática, um casal que servia de exemplo a toda a corte e até a todo o reino. É certo que se construiu o modelo de uma corte unida, santa, culta, sábia. Os reis, nesses tempos pretéritos, tinham os seus entretenimentos, que fugiam muito à ortodoxia do casamento. Isto era vulgar, era normal. No que respeita ao mestre Davis, não encontro dados nesse sentido. Há uma atitude que eu diria, não só da parte de Filipe de Lencastre, mas também do próprio rei, no sentido de uma exemplaridade que procuram transmitir aos filhos. E a verdade é que os filhos são também exemplares nas relações familiares. Dom João I teve uma grande preocupação, juntamente com a Dona Filipa de Lencastre, na educação dos infantes. Foi uma educação primorosa, mesmo se pensarmos a nível de outras cortes europeias da época. Filipa, ainda em criança, assistiu à morte da mãe provocada pela peste e às inúmeras infidelidades do seu pai que lhe moldaram o caráter e a tornaram austera e intolerante nesta matéria. Contaram-se várias lendas em relação a isto, às pegas que estão representadas, que representariam as 136 damas do Paço, que num determinado dia resolveram contar que tinham visto, tinham assistido, enfim, uma delas pelo menos, que estava implicada numa cena com o rei Dom João I, que estaria aqui numa situação de flerte ou de namorico com uma das aias da rainha. A rainha teria entrado por uma destas portas e teria se percebido dessa cena. O rei terá dito foi por uma boa razão, uma boa intenção, foi por bem, que é justamente a tarja que os pássaros têm e que ainda hoje se pode ver no teto desta sala. A casa do rei estava bem estruturada. Dom João I possuía os seus oficiais próprios e dispunha de uma renda específica para gerir a sua fidalguia e os seus funcionários régios, que incluía todo o pessoal que servia ao rei, desde os guardas até aos físicos, cirurgiões, boticários, etc. A rainha possuía também a sua casa, um centro feminino que geria o universo social da corte, sendo autónoma em relação à casa do rei e dispunha de verbas e rendimentos próprios. Em Sintra, onde no Paço da Vila viveu parte da sua vida, porque o clima em muito a fazia lembrar a sua pátria, desenvolveu uma corte de requinte, de cultura e de festa, onde a fidelidade de valores estava presente inclusivamente no seu próprio casamento. E muito embora o papel da rainha não esteja inteiramente conhecido em toda a sua profundidade, falta uma boa biografia sobre Dona Filipa de Lencastre, parece-me a mim ser ponto assente que ela teve uma contribuição excepcional na ação do rei. Basta dizer ainda outro aspecto importante que é conhecido. Ela foi uma rainha educadora. E, de facto, aqueles homens que fazem parte da geração, que são os príncipes Davis, devem muito a sua modelagem à educação que lhes é conferida por Dona Filipa. Porque esta mulher, casada aos 27 anos, é um extraordinário exemplo de mulher fértil. Esta mulher tem, com intervalos muito pequenos, praticamente de 2 anos, uma sucessão de filhos que a leva a ter tido primeiro um aborto, depois ter dado à luz 8 crianças, das quais sobreviveram 6. Logo, a linhagem de Davis ficou plenamente assegurada. Nestes primeiros anos de
por uma guerra que não lhe era imposta, mas era por ele querida. Os portugueses sabiam, através das viagens que se vinham fazendo desde a primeira dinastia, como a que se fez às Canárias em 1336 ou 1340, das riquezas que existiam além-mar. Em primeiro lugar, é preciso perceber que Ceuta encontra-se na entrada do Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, neste momento, está condicionado por um facto. O domínio otomano, o domínio turco, na zona oriental. Por outro lado, quase convergentemente, era uma maneira esta de avançar para o norte da África, ocupar a nobreza, que, envolvida até então em guerras, podia mobilizar o seu espírito guerreiro numa empresa de grande valor político, religioso e económico. Há estas razões de índole económica, fundamentalmente ligadas aos cereais, à produção de cereais, à pesca e ainda ao comércio, uma vez que Ceuta era até 1415 um centro importante do comércio com o Oriente. Ceuta legitima Aljubarrota. Doravante, não só um rei, mas a sua linhagem está implantada internacionalmente, firmada na sua fama e prestígio em toda a cristandade e junto da Santa Sé. Convencido do sucesso, o rei dá então ordens sigilosas e secretas para que se dê início aos trabalhos de construção de uma frota que durarão 3 anos, frota essa suficientemente grande para a viagem que vai ser empreendida. Recrutam-se todas as gentes possíveis e disponíveis para acompanhar a viagem, sem nunca revelar os verdadeiros objetivos da mesma. Ora, Ceuta é um grande segredo. Há quem diga um segredo mal guardado. De facto, não se sabia. Sabia-se que havia uma grande azáfama. Trabalhava-se duramente, intensamente nos portos, aqui no Porto, em Lisboa, noutros portos. Era preciso fabricar uma grande armada que pudesse ter um papel interveniente numa ação militar que representasse uma alavanca, um ponto importante no reino da expansão. A preparação da armada foi grande. Por um lado, tinham que manter o segredo da operação. Mas claro que, para manter segredo, preparando essa quantidade de navios e de apetrechos e recrutando gente não só no reino, mas também fora, tinha que se fazer uma manobra de diversão, dirigida a outros objetivos, de modo que a opinião internacional não estivesse voltada para Ceuta. Além disso, seguiu-se uma operação de espionagem verdadeiramente curiosa. Mandaram-se 2 pessoas. Uma delas era o prior do hospital, que, com o pretexto de ir acertar o casamento de uma infanta, fariam escala de ida e volta em Ceuta. Graças a isso, tomaram-se uma série de notas e montou-se uma verdadeira maqueta. Esses embaixadores terão sido recebidos aqui no Palácio e um deles, antes mesmo de poder responder ao rei as informações que tinha, pede alguma coisa que queria, até alguma surpresa por parte do rei, pede que lhe sejam dadas areia, um monte de favas, fio. E para que é que ele queria isso? Para justamente no chão conseguir reproduzir uma espécie de um mapa com a morfologia daquilo que era o Porto de Ceuta, que logo ali dizendo que tinha uma boa praia e um acorador com muito boas condições. E, portanto, sim, essa cena terá, de facto, ocorrido aqui, muito próximo da sala onde nos encontramos. Dona Filipa de Lencastre, infelizmente, vai ser acometida de uma grave doença, a peste, e vai-se limitar a dar aos seus filhos e ao seu marido uma mensagem fundamental, a mensagem de como era importante assumir
o poder naquela circunstância e corresponder aos desafios extremamente estimulantes que se punham no momento. Em julho, muito doente, recolhe-se ao mosteiro de Odivelas, mas de poucas mezinhas da época lhe valeram. Se Filipa não rezava em terra, melhor poderia rezar nos céus pelo êxito da empresa. Terminadas as exéquias fúnebres, os infantes partem para o Restelo e o rei junta-se aos seus para partirem. A frota, que havia sido construída no Porto, encontra-se já na praia à espera do embarque para a viagem que vem a ocorrer no dia 25 de julho, dia de Santiago. Ora, atacar Ceuta era um perigo tremendo. E quando a esquadra está sobre Ceuta, há um conselho que se reúne precisamente, o rei convoca os filhos que o acompanham, precisamente, o único que não vai na expedição é o mais novo, o infante Dom João, os outros acompanhavam, e pergunta aos filhos o que é que devem fazer. Se abalançarem sobre Ceuta, que representaria um ataque extremamente perigoso, com consequências que poderiam ser funestas, ou, em contrapartida, seguir o destino, Gibraltar, os ventos não foram favoráveis, ou talvez Granada, preciso esquecer que Granada é um reino ainda muçulmano que se manteve até fevereiro de 1492. Portanto, aí colocam-se muitos problemas. O temporal que assolou nesses dias a cidade e o estreito fez com que a armada se dispersasse e muita gente pensou em deixar a operação e a não chegar a tentar tomar a cidade. Dom João I reúne então o Conselho para decidir, quebrado o efeito surpresa em Ceuta, para decidir o que fazer com a armada. Se conquistava Granada, ou se conquistava Ceuta, ou se pura e simplesmente se regressava sem honra nem glória a Portugal. Uma semana vai ser o tempo em que decorre este impasse entre o reorganizar da frota portuguesa, entre a tormenta que se vai abater sobre a cidade de Ceuta e entre os reforços mouros que tardam em chegar, também eles impedidos de prosseguir viagem devido às más condições climatéricas. Finalmente, na manhã do dia 21 de agosto desembarcam 150 homens na praia de Ceuta e dá-se início à tomada desta praça, que apesar de alguns conflitos resulta fácil numa primeira fase da conquista, obrigando os muçulmanos a se recolherem em suas casas. Algumas horas depois, desembarca o restante contingente expedicionário, que era composto por 7.500 homens de armas, 500 pesteiros, 21.000 homens de pé, segundo documentos da época. A partir daí dá-se uma conquista rápida. Entra-se pela porta do que hoje é a Porta del Valle e, pouco e pouco, vai-se tomando a cidade. O que mais resiste é Medina e Alcácer, mas a cidade deu-se por perdida e os habitantes de Ceuta vão saindo. Por fim, a conquista torna-se um êxito. Ceuta é então saqueada durante a noite pelos soldados de mais baixa condição. O rei manda informar Castela e Aragão do bom sucesso da empresa e com as novas de que os cristãos já dispõem agora de um porto de defesa e de vigilância contra os muçulmanos. Depois do saque e da pilhagem, em que morre inclusivamente o aio do infante Dom Henrique, o que é bastante descrito nas fontes coevas, depois de todo o ato militar, reúne-se de novo o Conselho em terras de Ceuta. A Mesquita Maior é transformada em igreja e aí se reza a primeira missa. O rei, em agradecimento, arma solenemente em cavaleiros os seus filhos, que, por sua vez, o fazem à fidalguia que apoiou e em muito ajudou ao bom sucesso da conquista. A questão que se vai colocar é, e agora, conquistamos a praça, o que fazemos com ela? Abandonamo-la depois de a destruirmos ou ficamos na praça? Opta-se pela manutenção da praça sob soberania portuguesa. Mas outro problema de imediato se coloca. Se decidimos ficar com a praça, quem quer ficar na praça? A operação foi difícil. Tentou-se que várias figuras de prestígio se encarregassem do governo, mas não se conseguiu. Por fim,
um alferes maior do infante Dom Duarte, que, inteirado do problema, apresentou-se diante do rei com o álio, o bastão com que estava a jogar à choca, e diz-lhe que, com esse bastão, está disposto a defender Ceuta de todos os seus inimigos. A partir daí, o terreno estava livre. O rei nomeia Dom Pedro de Menezes governador. E com ele ficam cerca de 2.500 homens de guerra para defender a cidade. Ceuta vai permitir aos portugueses compreender a importância do comércio com o Oriente. Ceuta, como um ato de propaganda e de afirmação propagandística de uma nova dinastia, representa mais do que o início de qualquer coisa, porque se tratou exclusivamente de um ato de conquista, representa, significa, sobretudo, o fim de uma época, ou o princípio do fim de uma época, o princípio do fim dos atos de cavalaria visando exclusivamente o acrescentamento da honra, do proveito, do prestígio, em suma, da propaganda do poder régio em termos europeus e particularmente em termos portugueses. Ceuta simboliza o início da expansão portuguesa. Aqui tudo começou, aqui tudo se experimentou. O impulso estava dado. As três linhas da expansão portuguesa desenham-se já com Dom João I, quer seja a política de conquista por terras marroquinas, quer seja a política de povoamento e colonização, aproveitamento das ilhas atlânticas, quer a política de expansão pela costa africana, que nos vai levar sucessivamente até à Índia. Dom João I, quer em vida, quer através do seu testamento, quer através do seu pensamento, quer incutir nos seus filhos uma obrigação, um compromisso coletivo: continuar a expandir Portugal, tornar Portugal maior. É o seu grande objetivo. E nada melhor para isso que a legitimação passaria por esse ato altamente simbólico, mas de grande significado: armar cavaleiros, os filhos, que eram os seus entes mais queridos. A imagem que conhecemos de Dom João I é de um rei decidido, um rei guerreiro, um rei inteligente. É de um homem que foi capaz de ultrapassar fases muito diferentes da sua vida e que, depois da vitória de Aljubarrota, ficou muito fortalecido a nível interno e também em Espanha. A coroa de Castela e Aragão respeitam-no. Foi um rei com uma visão internacional importante, não só pela sua relação com a Inglaterra, tanto familiar como política, mas também porque tem uma visão exterior. Eu creio que, no que se refere a Ceuta, e em geral ao resto das suas conquistas, era um homem que tinha uma visão alargada, independentemente de quem fossem os seus conselheiros, quer fossem os seus próprios filhos. A intelectualidade de Sagres ou a burguesia mercantil tão pujante que passou a haver em Portugal. Para mim é indiscutível que estamos perante uma geração de ouro. É uma geração que marca o país e que, na verdade, constitui um símbolo excepcional no Portugal que arranca precisamente para uma dimensão ultramarina. Um Portugal que se transcende a si próprio. Dom João I começou a reinar em 1385 e faleceu em 1433. Estamos a falar de um período de cerca de quase 50 anos, de um personagem que fica para a história conhecido como o Príncipe de Boa Memória e que começa de facto o seu percurso no plano político, completamente do anonimato, para construir uma imagem que fica aos olhos dos povos na memória como um exemplo de um bom monarca a seguir.
muito mais conhecido pela sua relação particular com os descobrimentos portugueses, o seu papel no plano político e no plano institucional na construção daquilo que nós podíamos designar como um Portugal moderno acabaria por ser importante, não sendo muito embora determinante.